Fala galera, vocês sabem a diferença do óleo de maconha isolado, do Broad Spectrum e do Full Spectrum? Se liga nessa diferença logo depois da nossa vinheta. Fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e hoje vamos diferenciar os óleos de cannabis medicinal. Foram várias dúvidas, muitas pessoas perguntaram aí nos comentários, mandaram dúvidas pra gente e a gente vai diferenciar, né, vai fazer essa classificação que é trazida aí em vários artigos, várias páginas, que é o óleo isolado, o óleo Broad Spectrum, que é o de espectro amplo, e o Full Spectrum, que é o de espectro completo. Mas antes, não se esqueça de deixar o like aí, de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, de compartilhar o nosso conteúdo, comentar, é muito importante para nós. E espectro, né, essa palavra é até bem estranha, no dicionário tem várias classificações de fantasma e coisa, mas na verdade é uma espécie de conjunto de alguma coisa, né, que você pode de alguma forma dividir, como o espectro solar, que quando você coloca num prisma, ele se divide em feixes solares na luz, na cor do arco-íris. Olha que coisa bonita. Então, tem o espectro magnético também. Então, existem vários espectros que nada mais é do que algo que você possa decompor em determinadas coisas. Então, vários elementos da natureza são feitos de componentes diversos, de várias coisas juntas. E as plantas, né, também são dessa forma. A cannabis não é diferente. Então, a cannabis sativa, a planta da maconha da cannabis sativa, ela, como os outros elementos da natureza, possui centenas de componentes em sua estrutura. Os principais e os que mais importam para a gente em questão de medicina canabinoides são os fitocannabinoides, os que são aqueles que têm os princípios farmacológicos, né, o CBD, THC e tal. Os terpenos, que são aqueles que dão cheiro, sabor, né, que compõem a parte aromática da planta e também tem o valor medicinal. Existem os óleos aromáticos aí de vários outros tipos de planta, que são feitos de terpenos das plantas. E os flavonoides, que são outros compostos biológicos que ajudam a ativar e dão outras coisas para contribuir com a nossa saúde. E por isso, quando a gente fala então dessa classificação de óleo de cannabis medicinal, a gente tem essa palavra inserida, uma palavra que vem do latim, que é o spectrum, que é o espectro. Então, os produtos isolados, né? O pessoal pergunta, qual a diferença do isolado, da associação que é Full Spectrum, o outro que eu comprei não sei aonde é Broad Spectrum. Então, os produtos isolados são, como o próprio nome indica, aqueles em que você tem o princípio ativo, né, que existe na maconha, que é um dos compostos da maconha. Quando você isola ele, né, num processo que é bem complexo, bem difícil, para fazer uma determinada aplicação. Então existem os compostos isolados de CBD, compostos isolados de CBG e de alguns outros, que por ter esse processo complexo, é um processo muito trabalhoso. Imagina você pegar ali um monte de coisa colorida e ter que separar uma corzinha específica. Então é um processo difícil de ser feito e por isso esses óleos isolados são mais caros. Eles com esse processo conseguem 99,9% de pureza do componente, então servem para base de várias formulações e para diversas aplicações em algumas doenças. Esse tipo de produto, como eu disse, é bem mais difícil por causa desse processo e é mais caro, mas apesar disso a gente tem deles aqui nas prateleiras do Brasil. São produtos, salvo de engano, a gente falou isso em outro episódio, acho que da Prate Dona Duzi, custa R$3.000, mais ou menos, quase R$3.000. Então são muito caros e por isso eles são os mais procurados para serem importados, né? Eles são normalmente mais utilizados para pessoas que têm indicação para o uso isolado do CBD ou de outro componente, ou que não podem ter contato com outros componentes da planta, como o THC, por exemplo. É um dos óleos indicados para tratamentos específicos, mas é um dos que mais tem importação, porque a maioria das pessoas que entram na medicina canabinoide acaba optando por aqueles que não têm, né, que tem o CBD isolado, porque o CBD que é o queridinho do momento. Os Broad Spectrum ou de espectro amplo
são aqueles em que você não tem todo o composto da planta, né, naquela fórmula, mas ele tem a maioria deles. A diferença é que o de espectro amplo, ele tira alguns específicos que ele não quer ter contato. Normalmente o THC e alguns outros, quando a pessoa não tem indicação, acaba sendo um processo um pouco menos trabalhoso do que você isolar ele especificamente, porque ao invés de você tirar, né, uma corzinha lá num processo de um monte, você acaba tirando algumas cores específicas, então acaba sendo mais fácil né, de usar um filtro ou uma forma específica, você tirar um fitocannabinoide, um terpenoide ou alguma coisa específica. Esse tipo de óleo ele já é mais utilizado para quem tem intolerância a algum terpeno, algum fitocannabinoide ou flavonoide, mas é bastante procurado também, mas normalmente é vendido em laboratórios do Portugal, os laboratórios da Europa. São produtos que também são muito mais difíceis do que conseguir, porque aqui no Brasil a gente tem ou full ou isolado, né? Então esses precisam, quando tem indicação, precisam ser importados. Já os produtos que são full spectrum ou do espectro completo, como o próprio nome diz, ele mantém a composição integral da planta ali, dos compostos da cannabis sativa, que é a maconha. Então ele une toda a variedade de fitocannabinoides, terpenos e flavonoides que tem na planta. Normalmente esse tipo de óleo são os mais indicados para a maioria dos tratamentos de doenças por conta das pesquisas que indicam que o uso combinado dos componentes dá mais efeito do que o uso isolado. Então esses são óleos que são utilizados nessas doenças específicas por causa do efeito entourage ou efeito comitiva, que nada mais é do que uma comitiva mesmo. Em vez de você mandar na aplicação da medicina um único componente para fazer o trabalho, você na verdade joga ali um suco integral e manda todos os componentes juntos numa mesma aplicação. Então por isso que chama-se efeito comitiva. Esse efeito entourage ou efeito comitiva é um dos que é bastante estudado, né? Acaba sendo de mais fácil acesso, porque ele é fornecido até pelas associações de pacientes, e pelas empresas em geral, que são mais fáceis. O cara pega a planta ali e simplesmente faz ali a medicina lá, a mistura, faz toda a química lá, bate lá, faz tudo bonitinho, só que a planta inteira. Aí você não precisa passar por um laboratório para tirar um negocinho ou outro, você simplesmente faz. Então esse processo de extração do full spectrum, ele é mais fácil e é mais acessível para as pessoas que querem produzir a sua medicina, então por isso ele é o mais utilizado e hoje é o mais comum, não só pelos resultados, mas também pela facilidade de você obter esse óleo que é o completo, né? Então, em outros vídeos a gente já falou dessa combinação desses elementos, que os resultados do full spectrum são melhores, parecem ser mais interessantes na maioria das aplicações. Mesmo aquelas que antes não podia ter contato com THC, hoje já está sendo utilizado o efeito full spectrum, né? Os óleos full spectrum. Mas o que a gente sabe é que cada óleo serve para um tipo de moléstia, para uma aplicação específica. Então, por isso, é muito importante você seguir a recomendação do seu médico prescritor, né? Do seu profissional prescritor, que é ele que vai dizer qual que é o melhor óleo que vai se aplicar para o tratamento que você está fazendo, né? A aplicação da medicina canabinoide, né, a medicina canábica mesmo, ela tem que ser feita com muita responsabilidade, com acompanhamento constante, tem que ter uma insistência, uma persistência, porque é algo rotineiro, né? Você não vai tomar um óleo agora e depois vai tomar só daqui uma semana. Não, você tem que todo dia lá tomar, de manhã, de tarde, ou então todo dia num determinado horário, tanto X tipo de gotas, para poder o seu corpo começar a entrar no ritmo de regulação e aí ela fazer você funcionar ali através da homeostase, sistema endocannabinoide, todo aquele processo que a gente já vem falando por aqui. Então, com essa responsabilidade, você vai chegar num resultado muito mais proveitoso. E eu espero que essa classificação que a gente mostrou aqui tenha tirado as dúvidas das pessoas, tenha ajudado as pessoas que estavam aí com esse tipo de questionamento, que perguntaram pra gente, né? Então, espero que tenha tirado essa dúvida. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscrever no nosso canal, de comentarem, compartilhar o nosso conteúdo. Se não gostou, também dá dislike, fala que foi uma bosta. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!